Olá, meus queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz Barreto e eu quero compartilhar com você um esboço de pregação textual baseado em Ezequiel, capítulo de número 47, onde nós vamos falar a respeito dos 4 níveis da vida espiritual. Eu quero apenas te lembrar, se caso você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos dicas para pregadores, esboços de pregações que servirão de inspiração para as suas pregações, e agora também temos aqui no nosso canal um curso completo, totalmente gratuito, para preparar novos pregadores. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar e montar um esboço de pregação baseado no Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12. Porém, para não ficar tão grande aqui o nosso vídeo, nós vamos ler apenas o versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esse texto ele é muito conhecido por se tratar a respeito do momento que Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel a respeito de um rio na qual ele vai entrando e indo para a profundidade, e ali Deus vai revelando a sua vontade. Na introdução desse esboço de pregação é o chamado para sair das águas rasas. Aqui nós podemos perguntar: você já sentiu que está vivendo uma vida espiritual rasa, sem profundidade? Em Ezequiel 47, Deus mostrou uma visão ao profeta onde um rio fluía do templo e cresceu em profundidade. Deus nos chama a sair da superficialidade e a mergulhar mais fundo em sua presença. Essa introdução ele tem o objetivo de despertar o interesse das pessoas que estão ouvindo. Então, se nós vamos falar a respeito de uma profundidade de vida cristã, a nossa introdução precisa também falar sobre isso, instigar as pessoas a saírem do comodismo, a saírem da mornidão espiritual e se adentrarem para uma profundidade no relacionamento com Deus. Então vamos lá, primeira lição é o nosso primeiro nível: águas pelos tornozelos. Um primeiro passo, mas ainda é um passo raso. O versículo 3 diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medida, e mediu 1000 côvados, e fez-me passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Aqui nós temos algumas lições. Primeiro, águas pelos tornozelos representa os primeiros passos na fé, um nível de conhecimento básico sobre Deus, tem um pouco intimidade com Deus, pouca vida de oração, pouco conhecimento da palavra, porque é o momento que Deus chama o cristão, aquela pessoa que está começando a caminhar com Ele de uma forma rasa de vida, para uma vida de profundidade, mas existem etapas na vida espiritual. Muitos aqui acabam parando, desistindo, porque até sabem que Deus existe, entrega a sua vida para Deus, para Jesus, para ser salvo, mas eles não se aprofundam no relacionamento com o Senhor. Isso é, eles se acomodam apenas ir ao culto. Pessoas que se acomodam apenas de vez em quando orarem, de vez em quando lerem a Bíblia e acabam não se aprofundando. E aqui nós também podemos aprender que águas nos tornozelos não desafiam a nossa fé, apenas molham o nosso pé. Nós sabemos que tem algo mais profundo, mas estamos contentes apenas com o início da caminhada. Tocamos na água, começamos a sentir um pouquinho da graça de Deus, mas ainda não estamos totalmente tomados pela graça e pela glória de Deus. O segundo nível, águas pelos joelhos. Aqui é um chamado à oração e à dependência de Deus. Versículo 4, mediu mais 1000 côvados e fez-me passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Quando nós falamos de joelhos na Bíblia, muitas dessas referências está falando a respeito de oração, de submissão e comunhão com Deus. Então, águas nos joelhos fala que a parte de apenas ter poucas experiências foi deixado para trás, a parte mais rasa, e está começando a caminhar para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Um nível onde nós começamos a orar mais, estar mais submissos a Deus e desejamos ter mais comunhão com Deus,
através da oração. Muitos cristãos estão no nível da oração ocasional, mas não vivem em intimidade com Deus. Até já conhecem a Deus, já tiveram experiências, já viveram alguns milagres na sua vida, mas ainda assim a oração não é constante. Não há uma constância no relacionamento com Deus. A água no joelho fala de alguém que está começando a se dobrar diante de Deus, que está começando a se entregar, mas que ainda exige um pouquinho de esforço. E esse esforço está relacionado com a vida de oração. Esse é o ponto onde nós começamos a sentir o Espírito Santo, mas ainda não estamos totalmente entregues. A oração nos ajuda a nos aproximar, a nos entregar, mas ainda existem níveis mais profundos, e é sobre isso que eu estarei falando nos próximos tópicos. O terceiro nível é a água pelos lombos, um compromisso mais profundo com Deus, assim como está no versículo 4, a parte B, que diz assim: mediu mais 1000 e fez-me passar pelas águas que me davam pelos lombos. Agora, o profeta Ezequiel, ele entra um pouquinho mais a fundo e já não está mais nos tornozelos, nos joelhos, a água agora está nos lombos. E baseado nisso, nós podemos tirar algumas lições. Quando as águas chegam até a cintura, já não podemos mais andar livremente como antes. Agora, os joelhos estão submersos, o joelho aprendeu a depender de Deus, representa um nível mais profundo na vida espiritual, onde há uma rendição e um compromisso com Deus. Agora não faz mais o que quer, agora está uma grande parte do seu ser submerge dentro da graça de Deus. E aqui nós precisamos entender que nós já não somos mais controlados por nós mesmos, mas somos pelo Senhor, porque conforme o rio vai adentrando, a profundidade vai aumentando, nós vamos perdendo as nossas próprias forças e vamos passando a depender mais do Senhor e do Espírito de Deus. O quarto nível, que é o nível mais profundo, são as águas profundas. Total dependência do Espírito Santo de Deus, versículo de número 5, que diz assim: e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que não davam para passar a nado. E aqui nós podemos tirar algumas lições para complementar este tópico. Aqui não há mais controle próprio, nós não dependemos mais dos nossos recursos, da nossa força, da nossa sabedoria, porque nós estamos totalmente submersos dentro da graça e da vontade de Deus. Então nós podemos entender que só podemos nadar e nos deixar ser levados pelo rio. Aonde o Espírito Santo quer nos levar, nós iremos. Assim como o Senhor Jesus havia dito, que ele não tinha casa onde poderia reclinar a sua cabeça, mas o vento por onde ele soprava, assim ele seria conduzido, falando a respeito do Espírito de Deus. Este é o nível onde o Espírito Santo nos conduz totalmente. É o nível mais profundo de espiritualidade. É quando nós estamos preparados para a eternidade com Deus, quando nós estamos totalmente dependentes da voz do Senhor, quando nós não agimos mais por nós mesmos, quando não agimos mais por impulsos emocionais, mas sim totalmente direcionado pela vontade de Deus. É um nível de maturidade espiritual, onde não vivemos mais para nós, mas vivemos para Deus. E podemos concluir aqui neste esboço de pregação: o nível de tornozelo é raso, um cristianismo sem compromisso. O nível do joelho nos chama à oração, mas ainda nós podemos recuar e parar de orar, parar de desejar a intimidade com Deus. O nível da cintura nos desafia. Já não controlamos tudo, mas ainda tem algumas coisas que nós conseguimos controlar, como a nossa mão, nossa cabeça, nossa forma de pensar, e tudo isso ainda precisa estar em rendição aos pés do Senhor. O nível mais profundo é o nosso destino, onde Deus nos guia por completo, onde nós não dependemos mais de recursos naturais. E aqui, para encerrar, podemos dizer: você quer ficar onde está hoje, ou vai lançar-se nas águas mais profundas de Deus? Então veja que aqui nós trabalhamos um esboço textual baseado no livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12, onde nós trabalhamos os 4 níveis da vida espiritual. Meus irmãos, que Deus te abençoe no nome de Jesus
e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço, até a próxima!